Olá pessoas, aqui quem fala é o Adam com a crítica de Pânico 5 ou simplesmente Pânico, né, já que o filme não tem o dígito 5, apesar de ser uma continuação, o quinto filme da franquia, infelizmente o primeiro que não conta com a direção de Wes Craven que nos deixou em 2015, ele chegou a dirigir o Pânico 4, na época eu fiquei assim, meio na dúvida, eu peguei e falei, cara, não vai, acabou, não tem por que mais ter um Pânico 5, porque o Wes Craven ele é o criador da franquia, ele esteve à frente de todos os 4 filmes, eu acho que é a única franquia de terror que teve isso, e ele tem um estilo muito próprio, então quando ele faleceu, eu imaginei que Pânico estaria fechado ali com ele, porque era uma coisa muito dele, um estilo muito do Wes Craven, mas agora veio com o quinto filme pelas mãos do Tyler Gillett e do Matt Bellinelli-Opens, diretores responsáveis pelo Red or Not, que chegou aqui no Brasil com o título de Casamento Sangrento, um filme que eu acho muito divertido e que quando essa dupla foi anunciada como diretor, eu peguei, eu que sou um grande fã da franquia, que achava que não tinha como fazer sem Wes Craven, parei e pensei, talvez funcione. E antes de mais nada, eu digo aqui com muita felicidade que sim, Pânico 5 funcionou muito bem, o novo Pânico funciona muito bem, honra o legado do Wes Craven, e eu saí do cinema com uma impressão assim, uma sensação gostosa, uma sensação de que eu conseguiria ter visto o Wes Craven fazer o mesmo filme com os mesmos conceitos, trabalhar a metalinguagem da mesma forma, é claro que com seu próprio estilo de direção, mas eu consigo imaginar, eu consigo ver esse novo Pânico como uma continuação natural da franquia. Eu acredito que a dupla de diretores acertou bastante. No novo Pânico, voltamos novamente à cidade de Woodsboro, cidade onde aconteceram os massacres originais há 25 anos da história que estamos assistindo. Agora, um novo assassino, um novo Ghostface aparece para atormentar um novo grupo de jovens. Esse novo grupo ele tem até um protagonismo maior do que imaginei, mas eles estão ali tentando entender quais são as motivações desse assassino e por que isso está acontecendo agora. E para entender o assassino de Pânico, é sempre necessário entender as regras que ele está seguindo. E nesse caso, temos as regras ali de um requel, que não tem uma tradução aqui para o Brasil, mas a tradução mais próxima que a gente poderia ter seria a sequência legado. Aquela sequência que ela não é um reboot, mas ela meio que flerta com os conceitos do reboot, flerta com o reinício da franquia, mas sempre olhando para o original, sempre olhando para aquilo que é o legado da franquia. E quem que é o legado da franquia aqui? Sidney Prescott, interpretado pela Neve Campbell, Dewey, interpretado pelo David Arquette, e Gale, interpretada pela Courtney Cox. Esses 3 personagens que estão conosco desde o primeiro Pânico, eles surgem aqui como os personagens legado ali, os personagens que meio que vão se juntar a esses novos protagonistas para este novo Pânico, para uma nova geração. De cara me surpreende bastante essas regras da sequência legado, como eu falei, porque eu fiquei muito curioso de qual seria as regras que o novo Pânico seguiria, né? O primeiro Pânico são as regras de um filme de terror, o segundo Pânico as regras de uma sequência, o terceiro as regras de um final de trilogia e o quarto, que veio em 2011 e foi o último filme dirigido pelo Wes Craven, veio na onda das refilmagens e ele segue as regras de uma refilmagem. Então eu imaginava o que esse Pânico ele vai agregar, como esse Pânico ele vai trazer essa metalinguagem, como ele vai trabalhar essa metalinguagem, quais são as regras que ele vai seguir, como ele vai expor isso ao espectador, qual vai ser o papel ali dos personagens clássicos nesse filme, se vai ser um filme que novamente vai girar em torno da Sidney ou não. E eu confesso que, claro, não entrando em nenhum spoiler aqui, porque principalmente porque eu gosto muito de Pânico, eu acho que a experiência, quanto menos você souber da trama, melhor será a experiência. Então, zero spoilers aqui. Aproveitando que eu parei para falar isso, já deixa aquele like aqui no vídeo, né? E se você é novo, já se inscreve aqui no canal. Mas enfim, eu fiquei muito curioso de como essas regras seriam aplicadas e eu gosto bastante do trabalho da dupla de diretores aqui, porque, como eu falei, eles sabem trabalhar muito bem a metalinguagem, mas eles sabem trazer isso com uma veia de um humor ácido que o Wes Craven dominava no seu cinema. Então a gente tem ali algumas críticas, comentários, diálogos que funcionam especificamente para este filme. É uma coisa que funciona muito bem aqui e que não se encaixaria em nenhum filme anterior da franquia por causa da época. Então é um filme que conversa muito bem com o legado, mas também conversa muito bem com o cinema de horror hoje em dia, principalmente quando a gente tem ali um conflito entre os próprios fãs do horror. Tem aqueles que preferem um terror mais puro, um terror mais sangrento, como o próprio Pânico, outros filmes como Halloween, ou filmes de terror assim mais sobrenatural, como Invocação do Mal, ou até o clássico Exorcista. E a gente tem aqueles fãs que gostam daquele terror mais rebuscado, terror como
Corra, um terror como A Bruxa, Hereditário, chegando até mesmo a tentarem criar uma nova categoria, uma nova nomenclatura para esse tipo de terror, que não faz sentido nenhum, porque esse terror ele bebe ali, né, das próprias origens do gênero. Mas enfim, conflitos à parte, esse é o tipo de coisa que o novo Pânico encapsula muito bem dentro da narrativa dele. Ele traz isso muito bem para a obra, ele traz esses debates desde a sua sequência inicial, que é uma especialidade da franquia, porque todas as sequências iniciais da franquia são bem impactantes, são bem interessantes e sempre dão um tom certo para trazer o espectador para o filme. Você já entra de cabeça num filme da franquia quando você tem contato com aquela sequência inicial, isso do 1 até esse quinto filme. É como eu falei, até as cenas de morte elas conseguem encapsular essa ideia do conflito, do contraste entre dois estilos do cinema de horror. E, inclusive, uma dessas cenas de morte, que é justamente uma dessas que tem todo um trabalho de fotografia, de trilha sonora, é uma das melhores cenas do filme, mas também da franquia. Eu diria que essa cena de morte, ela deve estar ali entre um top 5 da franquia, uma das cenas mais bonitas e mais sangrentas que eu já vi dentro de Pânico. E eu acho isso incrível porque são cenas bem filmadas, são cenas que são empolgantes. Eu acho que pro fã de terror e pro fã, principalmente de Pânico, vai ter um impacto bem forte. O equilíbrio que Pânico traz entre os personagens clássicos e os novos personagens também é bem legal. A Sidney ela retorna aí para a trama de uma forma bem forte, tem um significado, assim como teve em Pânico 4 ela retornar ao Woodsboro, que meio que elevava aquela narrativa da própria Sidney de deixar o seu lado de vítima para trás e tomar o protagonismo da sua própria vida. Então agora ela retornar novamente para o Woodsboro tem um outro impacto. Eu achei muito legal como eles fizeram isso, porque eles conseguiram fazer de forma que eles não desrespeitam a própria ideia, a própria premissa que esses diretores trazem para o novo filme, mas eles também não desrespeitam o legado, eles não querem deixar a Sidney e os outros personagens para trás, eles simplesmente os trazem de volta e conseguem achar um equilíbrio muito delicado e muito bom para a franquia aqui, muito bom para esse filme, para fazer ele funcionar. Eu diria que os Killers de Pânico 5 são alguns dos melhores da franquia, principalmente pela sua motivação. Novamente ressalto que não entrarei em spoilers aqui, mas eu gostei muito. Pra mim, só perde pra revelação do primeiro Pânico, empatando ali com a revelação do Pânico 4, que eu também gosto bastante. Eu acho que são assassinos que funcionam muito bem dentro daquela premissa, e aqui o do Pânico 5 também, uma das melhores continuações, que só não fica mais alto pra mim porque eu gosto muito de Pânico 4 e muito de Pânico 2. Então, como eu já sou um grande fã da franquia, eu dou notas altas para os filmes porque eu gosto muito. O Pânico 5, né, esse Pânico novo, ele não fica ali tão alto no ranking, mas tem uma notinha alta, sim, merecida. 4 estrelas pro novo Pânico, que é muito divertido, muito sangrento. Conseguiu ser a continuação que a franquia merecia, sem desonrar o legado de Wes Craven e sem ficar ali na mesmice, sendo um filme ousado, divertido, bastante sangrento e que surpreende mesmo os fãs mais antigos de Pânico. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você não assistiu, deixa aqui a sua expectativa, o que você está esperando no novo filme. Você acha que vai ser legal? Você acha que não vai funcionar? Tem alguma expectativa ali muito específica? Tem uma teoria de quem é o assassino? Deixa aqui nos comentários. Não se esquece de deixar o like se você ainda não deixou. E se você é novo por aqui, é claro, se inscrever no canal. Muito obrigado por assistirem, valeu, falou e até mais.